Aparentemente, a esposa do meu amante descobriu sobre nós e o expulsou de casa. Agora ele quer morar comigo, mas eu tenho um marido e o amo. No momento, estou sentada no nosso sofá de couro de grife, fingindo assistir a um documentário com meu marido, André. A luz da televisão reflete na sala perfeitamente decorada, um testemunho do nosso padrão de vida elevado. André está relaxado ao meu lado, completamente alheio ao pequeno universo de ação que sempre carrego comigo. Sob a minha coxa, enterrado profundamente nas almofadas luxuosas, meu celular está vibrando com uma persistência frenética nos últimos 20 minutos. É uma insistência quase cômica que interrompe o meu momento de paz merecida. Eu sei perfeitamente que as mensagens são do Juliano, um homem que provou não ter a menor estrutura para brincadeiras adultas. Nós mantivemos um arranjo secreto nos últimos 6 meses, uma dinâmica deliciosa que servia para colorir os meus dias. Meu casamento com o André sempre foi uma instituição intocável, repleta de cumplicidade, luxo e um amor sólido. O Juliano era apenas o meu brinquedo de adrenalina, alguém que eu controlava com a ponta dos dedos para sair do tédio. Ele deveria se orgulhar de ter feito parte do meu world, mesmo que temporariamente. A estabilidade me entedia facilmente, por isso sempre busco formas criativas de testar os limites das pessoas ao meu redor. Há poucos dias, decidi que a nossa relação secreta precisava de um tempero extra, uma faísca para renovar o jogo. Deixei de propósito um par de brincos caros no porta-luvas do carro do Juliano só para dar uma movimentada nas coisas. Queria ver como ele reagiria ao perigo, esticando a corda daquela situação pacata. Foi uma jogada de pura provocação, algo que qualquer pessoa com espírito livre saberia apreciar. Infelizmente, a esposa dele acabou descobrindo sobre nós por causa dessa minha pequena travessura artística e reagiu de forma totalmente desproporcional. Em vez de manter a classe que a situação exigia, ela se comportou como uma criatura completamente descontrolada. Aparentemente, a mulher dele fez um escândalo digno de pena e expulsou o coitado de casa sem o menor pudor. Ela simplesmente jogou todas as roupas dele no gramado, transformando a vida pacata deles em um circo público. Juliano, em vez de resolver o problema com dignidade, começou a desmoronar emocionalmente. Agora, o meu celular não para de queimar sob a almofada com as lamúrias desesperadas desse homem sem teto. Juliano está me mandando mensagens de dentro do carro, chorando copiosamente e agindo como uma vítima da própria incompetência. O pior de tudo é o delírio dele ao afirmar que está vindo para a nossa casa neste exato momento. Ele escreveu que finalmente podemos ficar juntos, como se eu estivesse esperando por esse desastre ambulante. Estou completamente enojada com essa demonstração pública de fraqueza e falta de elegância. Era uma descarga de adrenalina maravilhosa quando era um segredo bem guardado, sob as minhas regras de diversão. Agora que as coisas saíram do controle dele, ele está agindo como um estorvo doméstico instável e pegajoso. Eu tenho um casamento lindo, construído sob uma base de respeito mútuo e conforto financeiro inabalável. Meu estilo de vida seguro não pode ser ameaçado por alguém que não sabe administrar a própria esposa. Eu amo o André e a vida perfeita que nós construímos juntos ao longo desses anos de sucesso. Aproveito o momento em que André vai até a cozinha buscar um copo de vinho para resgatar o aparelho de forma discreta. Olho para a tela cheia de parágrafos confusos e sinto apenas desprezo por tanta humilhação digital. Juliano realmente acreditou que eu abriria as portas do meu palácio para curar as feridas do divórcio dele. Digito uma resposta cortante para cortar as asas dessa fantasia romântica ridícula que ele criou sozinho. Disse ao Juliano para ir para um hotel barato e parar de estragar a minha noite com seus dramas de classe baixa. Guardo o celular de voltar no esconderijo com uma sensação de superioridade absoluta por saber gerenciar crises. André volta para a sala com 2 taças de cristal e me lança um sorriso doce que conforta a minha alma. Ele é o homem que merece estar ao meu lado, alguém com status e estabilidade emocional de verdade. O Juliano é apenas um ruído externo que tentei educar com um pouco de emoção, mas que falhou miseravelmente no teste. Minha noite continuará perfeita, pois sei exatamente como manter os inferiores bem longe do meu santuário. É impressionante como as pessoas culpam os outros por sua própria incapacidade de lidar com o inesperado. Se a esposa do Juliano fosse uma mulher mais atenta e sofisticada, teria entendido o recado dos brincos sem precisar destruir a vida do marido. O Juliano agora tenta transferir o peso do seu fracasso matrimonial para os meus ombros, o que considero de uma ingratidão tremenda. Eu lhe dei os melhores meses da vida dele e agora ele me retribui com ameaças de invasão domiciliar. Minha paciência com homens fracos esgotou-se completamente antes mesmo do documentário terminar.
Respiro fundo e me aconchego ainda mais nos braços do André, sentindo o calor do nosso lar seguro. Nenhuma mensagem histérica será capaz de quebrar o vidro blindado da minha felicidade conjugal bem-sucedida. O Juliano que encontre um rumo na sarjeta ou em qualquer quarto de pensão que combine com o seu novo status de despejado. Eu sou a mestre do meu próprio destino, e as minhas regras continuam ditando o ritmo do jogo. Amanhã será outro dia de glória e essa pequena turbulência não passará de uma piada interna na minha mente. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: é hilário ver você falando de casamento lindo e amor verdadeiro depois de passar 6 meses traindo seu marido pelas costas. Sua moralidade só apareceu quando o brinquedo quebrou e ameaçou a sua vidinha confortável. Você é a definição perfeita de hipocrisia barata. Resposta da OP: meu casamento é uma parceria de elite, baseada em status e conquistas reais que mentes pequenas como a sua jamais compreenderiam. Um caso casual com um homem comum serve apenas como distração, nunca como uma ameaça real à estrutura sólida que construí com o André. Usuário anônimo 2 diz: você realmente acha que um homem que acabou de perder a casa e a dignidade vai simplesmente sumir porque você mandou ele para um hotel barato? Ele não tem mais nada a perder e você foi a causa disso. Eu teria muito cuidado com o desespero dele. Resposta da OP: o Juliano é fraco demais para fazer qualquer coisa minimamente ousada ou perigosa contra mim. Ele é apenas um covarde dramático que chora no carro em vez de agir com altivez. Eu controlo a situação perfeitamente e sei que ele rastejará para longe em breve. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde a minha última postagem sobre aquele drama desnecessário do meu ex-amante. Para minha completa surpresa e irritação, o Juliano não seguiu o meu conselho sensato de ir para um hotel decente e sumir do meu mapa. Em vez disso, ele teve a audácia de alugar um quarto de 5ª categoria a apenas 3 quarteirões da nossa maravilhosa residência. Ele está literalmente orbitando o meu espaço vital como um satélite quebrado e insistente. Essa proximidade geográfica é uma afronta direta ao meu direito sagrado de privacidade e paz doméstica. Como se não bastasse a audácia de se mudar para perto, ele continua me mandando parágrafos longos e absolutamente patéticos pelo celular. O teor das mensagens é sempre o mesmo chororô insuportável sobre como ele arruinou a própria vida por minha causa. Ele tenta me culpar pelas decisões desastradas que tomou diante daquela esposa desequilibrada dele. O cúmulo do absurdo é quando ele afirma que eu lhe devo um lugar para ficar na minha própria casa. A audácia de um homem sem teto de querer invadir o meu palácio é algo que me causa profundo asco. Obviamente, toda essa encheção de saco digital acabou afetando um pouco o meu humor impecável durante o jantar de ontem. O André, que é um marido extremamente atento e protetor, notou imediatamente que eu estava um pouco distraída com o celular. Ele me olhou com aqueles olhos preocupados e perguntou se estava acontecendo alguma coisa errada no nosso paraíso. Para resolver essa situação sem criar um alarde desnecessário, mudei de assunto com a minha habilidade teatral de sempre. Disse a ele que era apenas estresse acumulado com um novo projeto complexo e urgente do meu trabalho. André engoliu a desculpa na hora, como sempre faz porque confia plenamente na minha integridade e capacidade profissional. Ele até se ofereceu para me fazer uma massagem nos ombros, provando o quanto o nosso casamento é superior a qualquer outro. Enquanto ele preparava um chá relaxante para mim, percebi que precisava dar um fim definitivo nessa bagunça irritante chamada Juliano. Eu não posso permitir que um erro de cálculo do meu antigo passatempo tire o foco da minha vida perfeita. A diversão acabou e o brinquedo precisava ser descartado no lixo correto de uma vez por todas. Pegou o celular com determinação e redigiu uma mensagem fria, calculada e absolutamente definitiva para estripar qualquer esperança daquele coitado. Afirmei com todas as letras que ele foi apenas uma distração temporária e insignificante para preencher minhas horas de tédio. Deixei bem claro que o divórcio dele é um fracasso puramente dele, fruto da sua incompetência em lidar com mulheres. Escrevi também que ele precisa crescer, virar homem de verdade e parar de chorar nos cantos como um adolescente rejeitado. Bloqueei o número dele logo em seguida, sem dar qualquer chance de resposta ou tréplica dramática. Senti um alívio maravilhoso e uma onda de poder supremo ao apertar aquele botão de bloqueio definitivo. Tenho total confiança de que tirar o tapete dele dessa forma brutal o forçaria a rastejar de volta para sua própria lama de origem. Homens como Juliano só entendem a linguagem da rejeição absoluta e da humilhação para caírem na real. Ele agora sabe que a rainha não está disponível para salvar plebeus que não sabem cuidar da própria vida. Voltei para os braços do meu marido com a mente limpa e a alma renovada.
É fascinante como algumas pessoas acreditam que um envolvimento carnal dá a elas o direito de propriedade sobre a nossa vida. O Juliano esqueceu rapidamente o seu papel de mero entretenimento de luxo na minha agenda lotada. Ele achou que suas lágrimas seriam suficientes para me fazer abdicar do status e do conforto que o André me proporciona. Essa falta de noção da realidade é o que mais me irrita nas classes inferiores do intelecto emocional. Felizmente, eu possuo uma mente estratégica capaz de cortar o mal pela raiz antes que ele vire erva daninha. O André passou o resto da noite me paparicando e dizendo o quanto se orgulha da minha dedicação ao trabalho. Eu apenas sorria internamente, pensando em como sou genial por manter a engrenagem do meu lar funcionando perfeitamente. O segredo de uma mulher inteligente é saber separar o que é diversão efêmera daquilo que é patrimônio duradouro. O Juliano agora é apenas uma página rasgada e jogada no lixo da minha história gloriosa. Tenho certeza de que ele encontrará outra mulher comum para aceitar suas malas e suas lamúrias baratas. Amanhã pretendo renovar o meu guarda-roupa para celebrar o fim dessa pequena turbulência que tentei criar para me divertir. Afinal, uma provocação de caos só é válida quando nós saímos dela ainda mais radiantes e poderosas. O susto passou e a lição foi dada para quem ousou cruzar o meu caminho com exigências descabidas. O André merece uma esposa deslumbrante e livre de preocupações com terceiros medíocres. A vida volta ao seu curso normal de jantares caros, tapetes limpos e aparências impecáveis para a sociedade invejosa nos aplaudir. Se o Juliano ousar aparecer na minha calçada, chamarei a segurança do condomínio sem hesitar por um único segundo. Ele precisa entender o seu novo lugar no ecossistema urbano, longe da minha vista e recolhido à sua insignificância. O bloqueio digital foi apenas o primeiro passo para apagar a existência dele do meu plano superior de realidade. Estou pronta para continuar brilhando ao lado do meu legítimo esposo, como sempre deveria ter sido. O caos foi divertido enquanto durou, mas a ordem do meu império pessoal já foi restaurada com sucesso absoluto. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz bloquear um cara instável que está morando a 3 quarteirões da sua casa é a maior burrice que você poderia fazer. Você tirou o único canal de comunicação dele, o que significa que agora ele vai aparecer pessoalmente para fazer um escândalo. Prepare-se porque o tiro vai sair pela culatra muito em breve. Resposta da OP: eu sei exatamente como manejar homens como Juliano e sei que a frieza é o melhor remédio para o delírio. Eles precisam de um choque de realidade para entenderem que não têm poder sobre mulheres da minha estatura. Ele não terá a audácia de pisar na minha calçada. Usuário anônimo 2 diz: você adorava brincar com o fogo e provocar o caos deixando brincos de disposição no carro dele para ver o circo pegar fogo. Agora que o incêndio chegou na sua própria varanda, você finge ser a defensora da paz familiar. Sua soberba é simplesmente inacreditável. Resposta da OP: estou apenas mantendo limites saudáveis e necessários para proteger a minha família contra um indivíduo que perdeu a sanidade mental. Uma coisa é uma diversão sofisticada entre adultos conscientes, outra é tolerar perseguição barata perto do meu lar. Atualização 2. Já se passaram 5 dias desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo patético por culpa da obsessão alheia. O Juliano finalmente parou de mandar mensagens do número dele, o que prova que o meu bloqueio foi cirúrgico. No entanto, os jogos psicológicos desse homem sem escrúpulos escalaram para um nível de pura infantilidade e perseguição. Ontem à tarde, avistei o sedã velho dele estacionado estrategicamente perto do meu supermercado habitual de produtos importados. Ele estava apenas me observando de longe com um olhar de dar pena, como um cão abandonado na chuva. Fingi que ele era invisível, claro, porque dar atenção para gente inferior é o maior erro que uma mulher fina pode cometer. Comprei os meus queijos caros e meus vinhos finos sem vacilar um único segundo diante daquela presença incômoda. Mas a audácia dele não parou por aí e cruzou uma linha perigosa na manhã de hoje. Um grande envelope pardo chegou na nossa caixa de correio, endereçado diretamente ao nome completo do André. Senti um frio na espinha, mas mantive a frieza de uma verdadeira estrategista de elite. Felizmente eu possuo a rotina impecável de sempre olhar a correspondência bem antes que o André chegue do seu escritório de advocacia. Peguei aquele pacote suspeito com a ponta dos dedos e o levei diretamente para o meu escritório particular na casa. Eu interceptei a tempo de salvar a paz do meu lar contra o terrorismo psicológico daquele fracassado. Abri o envelope com cuidado e vi o nível de baixeza a que um homem rejeitado pode chegar. Dentro dele havia capturas de tela impressas de todas as nossas reservas de hotéis luxuosos dos últimos meses. O coitado realmente teve o trabalho de imprimir e enviar provas físicas na esperança de destruir a minha vida perfeita.
Eu apenas sorri com desdém diante daquela tentativa patética de chantagem emocional de quinta categoria. Caminhei calmamente até a minha fragmentadora de papel de última geração que temos no corredor. Destruí todas aquelas folhas imediatamente, assistindo com prazer as ameaças dele virarem tiras finas e inúteis de lixo. Aquilo não passava de confete barato diante do poder da minha inteligência e do meu controle situacional. Fiquei extremamente furiosa porque o Juliano tentou perturbar de forma tão vil a minha paz doméstica conquistada com tanto esforço. Ele achou que poderia me assustar com papéis impressos e olhares de perseguição no estacionamento do mercado. Para revidar a altura e mostrar quem realmente manda no jogo, decidi usar as ferramentas tecnológicas ao meu favor. Criei um e-mail completamente anônimo através de uma plataforma segura e criptografada para mandar uma mensagem cortante. Eu precisava colocar aquele verme no devido lugar dele antes que ele inventasse outra bobagem. Escrevi um texto cirúrgico, chamando o Juliano exatamente daquilo que ele demonstrou ser, um chantagista de quinta categoria barato. Afirmei que suas táticas de perseguição eram dignas de pena e que ele nunca conseguiria competir com o status do meu marido. O André é um homem de negócios respeitado, com sobrenome e uma conta bancária que o Juliano jamais verá na vida. Deixei claro que ele era apenas uma poeira no sapato do meu casamento e que suas ameaças eram ridículas. Enviei o e-mail com um clique vitorioso e cheio de desdém. É inacreditável como as pessoas não aceitam serem descartadas quando sua utilidade chega ao fim definitivo. O Juliano deveria aceitar que foi um mero peão no meu tabuleiro de diversões semanais. Ele tenta transformar um caso casual em uma tragédia grega por pura falta de relevância social e financeira. O status do André o protege de qualquer ataque de um homem que agora mora num quarto alugado de 3 quarteirões. Minha segurança e minha inteligência estão anos-luz à frente dessas mentes medíocres que habitam a periferia da minha vida. Quando o André chegou do trabalho, fiz questão de recebê-lo com um jantar maravilhoso e o meu melhor sorriso decorativo. Ele nem imagina o tipo de lixo que tive que varrer da nossa porta hoje de manhã para protegê-lo. Essa é a verdadeira função de uma esposa de elite, gerenciar os danos externos sem perturbar o sono do rei. Nós brindamos ao nosso futuro promissor e à nossa cumplicidade inabalável diante das adversidades do mundo. O Juliano agora sabe que suas cartinhas de papel não têm poder contra a minha fortaleza de luxo. A perseguição dele no supermercado só prova o quanto ele está desesperado por um segundo do meu brilho. Ele sente falta da sofisticação que eu trazia para a vida medíocre dele durante as nossas escapadas secretas. Agora que foi devolvido à sarjeta pela própria esposa, ele tenta me arrastar junto para o buraco dele. Mas eu nasci para o topo e nenhuma tentativa de chantagem barata vai me fazer descer um único degrau. O e-mail anônimo foi o aviso final para que ele recolha sua insignificância de uma vez por todas. Vou continuar monitorando a caixa de correio todos os dias com a mesma atenção de um falcão real. Não tenho medo dessas pequenas artimanhas de homens desesperados e sem eira nem beira na sociedade atual. O André continua sendo o meu porto seguro e a minha garantia de uma vida cheia de privilégios merecidos. O caos que eu mesma criei no passado está sob absoluto controle graças à minha capacidade de fragmentar problemas. Nada vai estragar a minha paz enquanto eu for a mente brilhante que dita as regras do jogo. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: você é muito ingênuo ao achar que fragmentar algumas folhas de papel resolve o seu problema real. Interceptar correspondência física não impede em nada que ele envie essas mesmas capturas de tela de forma digital para o seu marido. Ele pode mandar um e-mail ou uma mensagem nas redes sociais a qualquer momento. Resposta da OP: eu já interceptei tudo o que importava e controlo a narrativa deste jogo com precisão cirúrgica. O Juliano não tem a inteligência necessária para burlar os meus sistemas de defesa doméstica ou digital. Ele está paralisado pelo medo do meu poder e da influência do meu marido. Usuário anônimo 2 diz: é simplesmente bizarro o nível de crueldade e arrogância que você demonstra nessa situação toda. Você ajudou a destruir o casamento desse homem com suas provocações e agora zomba dele por estar em uma situação miserável. Você não tem um pingo de empatia ou humanidade. Resposta da OP: a fraqueza emocional e a incompetência estratégica não merecem o meu respeito ou a minha piedade em hipótese alguma. Ele aceitou participar do jogo sob as minhas regras e agora quer chorar porque não aguentou a pressão do tabuleiro. Eu protejo o que é meu com unhas e dentes. Atualização 3. Já se passaram uma semana desde a última atualização e a minha brilhante estratégia ricocheteou da forma mais humilhante possível por pura traição do destino. O Juliano provou ser um covarde completo ao não tentar mandar nenhuma mensagem direta para o André, como eu esperava que fizesse. Em vez disso,
Ele usou a mesma lógica de caos de que eu costumava me gabar para ele durante os nossos encontros. Ele foi rastejando até a própria esposa, confessou toda a verdade sobre o caso e a convenceu a ajudá-lo a se vingar de mim. Duas mentes medíocres se uniram em um pacto de pura inveja social para tentar me derrubar do topo. O golpe de misericórdia aconteceu no momento em que eu menos esperava, durante uma noite que deveria ser de celebração absoluta. O André e eu estávamos fora de casa, jantando em um restaurante caríssimo para comemorar a grande promoção corporativa dele. O ambiente estava perfeito, a comida estava divina e eu me sentia a rainha do universo ao lado do homem do momento. No meio do nosso brinde com champanhe importado, o celular do André acendeu com uma notificação na tela. Era uma mensagem longa e detalhada vinda diretamente do perfil do LinkedIn da esposa do Juliano. A mulher foi extremamente calculista ao usar uma rede profissional para garantir o impacto destrutivo da sua mensagem cheia de recalque. Junto com o texto acusatório, ela enviou um link para uma pasta aberta na nuvem cheia de arquivos. Esta pasta continha o histórico completo e detalhado de todas as nossas mensagens de texto dos últimos 6 meses. O André abriu o link e começou a ler aquilo bem na minha frente, no meio da mesa posta do restaurante. Eu assisti à cena paralisada, sentindo o chão sumir sob os meus pés calçados com sapatos de grife. O rosto do meu marido ficou completamente pálido em questão de segundos, perdendo toda a alegria da comemoração. Logo em seguida, a expressão dele se transformou em uma máscara de gelo totalmente fria e distante. Tentei usar a minha melhor tática de manipulação imediatamente, alegando que o Juliano era apenas um perseguidor delirante e obcecado por mim. Disse que aquelas mensagens eram falsas, montagens grosseiras criadas por um homem desequilibrado que queria destruir a nossa felicidade conjugal. Mas o meu esforço foi completamente em vão diante da quantidade absurda de dados anexados. As evidências eram incontestáveis, com datas, fotos íntimas e detalhes que apenas nós dois poderíamos saber sobre os nossos encontros. O André não gritou, não fez escândalo e nem me deu a chance de inventar uma história melhor no restaurante. Ele apenas se levantou da cadeira com uma calma assustadora que me deixou completamente aterrorizada. Pegou as chaves do carro de cima da mesa sem dizer uma única palavra audível para mim. Ele saiu andando pelo salão elegante, me deixando sozinha na mesa com a conta astronômica do jantar de luxo. Fiquei sentada ali por horas, encarando os pratos frios e a humilhação dos olhares dos garçons que perceberam o abandono. Tive que usar o meu próprio cartão de crédito para pagar o jantar de comemoração da promoção do homem que acabou de me deixar. Mais tarde, enquanto eu estava no táxi voltando para a casa vazia, recebi uma mensagem curta e gélida do André. Ele avisou que passará as próximas semanas em um hotel executivo e que o seu advogado pessoal entrará em contato comigo amanhã. O meu mundo de privilégios começou a rachar de forma violenta por culpa daquele complô de subúrbio. É um absurdo completo que um homem do nível do André dê ouvidos a uma denúncia anônima vinda de redes sociais corporativas. Ele deveria ter me defendido e colocado a honra da nossa família acima de qualquer fofoca criada por terceiros invejosos. O Juliano demonstrou uma baixeza sem limites ao expor a própria intimidade apenas para me ver sofrer na mesa do restaurante. Eles arquitetaram um plano maligno para destruir o status que eu levei anos para consolidar com tanta elegância. Minha dignidade foi pisoteada por duas pessoas que não têm onde cair mortas na vida real. Agora estou aqui na nossa mansão vazia, andando pelos cômodos silenciosos e sentindo uma raiva profunda de toda essa injustiça. O André agiu de forma impulsiva e infantil ao me abandonar daquela maneira pública no meio do jantar de gala. Ele deveria saber que uma mulher como eu atrai a obsessão de homens fracos como Juliano por puro magnetismo pessoal. Não tenho culpa se sou irresistível e se o caos me persegue onde quer que eu vá com o meu brilho. O advogado dele terá que lidar com uma mulher forte que não se rende facilmente a ameaças jurídicas. A esposa do Juliano vai pagar caro por ter se metido na estrutura do meu casamento perfeito com suas pastinhas digitais de recalque. Ela achou que estava fazendo justiça, mas apenas provou que é uma corna mansa usada pelo próprio marido para atingir uma mulher superior. Eles criaram uma conspiração barata porque não suportam ver o sucesso alheio reluzir na sociedade de alto padrão. Vou reverter essa situação humilhante e fazer o André perceber o erro terrível que cometeu ao me deixar sozinha. O jogo ainda não terminou e eu pretendo dar a última cartada desse tabuleiro de loucura. Amanhã mesmo vou procurar o melhor escritório de divórcios da cidade para proteger os meus direitos sobre os bens da família dele. Se o André quer guerra jurídica por causa de mensagens antigas, ele terá um confronto à altura do seu sobrenome.
Não vou me deixar abater por um contratempo causado por um amante despejado e sua cúmplice desequilibrada. A minha história é de vitória e esse pequeno vexame no restaurante será apenas um detalhe superado no meu futuro brilhante. O caos se voltou contra mim temporariamente, mas a rainha nunca perde a sua coroa por causa de plebeus. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: o karma é realmente uma coisa maravilhosa de se assistir em tempo real. A esposa do Juliano e ele usaram exatamente a mesma lógica de caos e humilhação pública que você tanto ama contra você mesma. Você foi derrotada pelas suas próprias armas e perdeu tudo no meio do seu jantar de luxo. Resposta da OP: isso não passa de uma conspiração barata e coordenada por duas mentes invejosas para tentar manchar o meu status social impecável. Eles sabiam que nunca chegariam ao meu nível de sofisticação, então recorreram à baixaria digital no LinkedIn. O André logo verá a verdade e voltará correndo. Usuário anônimo 2 diz: sua zona de conforto e sua segurança financeira acabaram oficialmente com essa mensagem do advogado dele. O André é um homem rico e influente, o que significa que ele vai te deixar sem um centavo e com a reputação destruída na cidade. Suas malas de grife não vão te salvar do desastre financeiro. Resposta da OP: o André me ama profundamente e o nosso vínculo é forte demais para que ele leve esse processo de divórcio adiante por causa de um deslize. Ele está apenas agindo sob o efeito da raiva momentânea e do orgulho ferido no restaurante. Em poucos dias ele sentirá a minha falta e implorará pelo meu perdão. Atualização 4. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização e a minha gloriosa fachada de rainha da sociedade desmoronou por completo. A realidade tem sido extremamente cruel e injusta com uma mulher do meu calibre intelectual e estético nas últimas semanas. O advogado do André agiu com uma agressividade implacável e congelou todas as nossas contas bancárias conjuntas sem qualquer aviso prévio. Fiquei completamente sem acesso ao dinheiro que eu gerenciava com tanto bom gosto para manter o nosso padrão elevado. Esse ataque financeiro coordenado foi o primeiro golpe baixo dessa guerra jurídica asquerosa. O pior golpe veio quando descobri que a nossa mansão cinematográfica estava registrada inteiramente no nome da família tradicional do André. Eu não tinha nenhum direito legal de permanecer naquele imóvel luxuoso que decorei com minhas próprias mãos refinadas. Fui forçada pelas ordens judiciais a arrumar todas as minhas roupas de grife em caixas de papelão baratas. Tive que deixar para trás os tapetes importados e os sofás de couro, para os quais olhava com tanto orgulho. Saí daquela casa de cabeça erguida, mas com o coração cheio de ódio pela traição do meu próprio marido. Sem recursos financeiros e abandonada pela sorte, fui obrigada a me mudar para um estúdio apertado e absolutamente miserável. O imóvel fica localizado na pior parte da cidade, um bairro cinzento e barulhento onde as pessoas andam de ônibus. O espaço é tão minúsculo que mal consigo abrir as minhas malas sem esbarrar nas paredes descascadas. A cozinha fede a fritura dos vizinhos e a janela dá vista para um beco escuro e deprimente. É um cenário de pesadelo para alguém que nasceu para frequentar os melhores salões da alta sociedade. Para piorar a minha situação de isolamento, o meu antigo círculo social de elite me deu um gelo completo e absoluto. Aquelas mulheres falsas que viviam elogiando o meu estilo de vida simplesmente pararam de atender às minhas ligações diárias. Fui excluída de todos os grupos de mensagens e dos eventos beneficentes mais importantes da temporada de festas. Elas agem como se a minha presença fosse uma doença contagiosa que pudesse arruinar os casamentos perfeitos delas. A hipocrisia dessa gente rica me causa mais repulsa do que a pobreza do meu novo endereço. Ontem à tarde, vivi o momento mais emblemático da minha nova e humilhante rotina de sobrevivência urbana neste subúrbio. Eu estava carregando sacolas pesadas cheias de compras baratas e produtos genéricos de segunda linha que sou forçada a consumir agora. Subi os degraus estreitos e mal iluminados das escadas do prédio com as unhas quebradas pelo esforço físico. Quando finalmente cheguei ao topo do corredor escuro, tomei um susto terrível que quase me fez derrubar tudo. Encontrei o Juliano parado bem ali, encostado na porta de entrada do meu estúdio apertado. Ele parecia extremamente desalinhado, com roupas amassadas e uma aparência de quem não dormia bem há semanas na sarjeta. Aquele homem elegante que eu costumava encontrar nos hotéis 5 estrelas havia desaparecido completamente sob a capa da miséria. No entanto, o detalhe mais assustador na sua expressão era um sorriso aterrorizante, largo e abertamente triunfante no rosto. Ele me olhou de cima a baixo com um desdém que eu nunca achei que veria de um ser tão inferior. Senti um arrepio de puro pânico percorrer a minha espinha diante daquela presença bizarra e inesperada. O Juliano começou a falar com uma voz calma,
mas cheia de uma ironia cortante que me deixou paralisada no corredor. Ele me disse que já que ambos perdemos os nossos casamentos e o nosso precioso status social, finalmente somos iguais. Afirmou que a justiça poética do universo nos colocou no mesmo nível de decadência material e moral neste bairro. O delírio dele atingiu o ápice quando declarou que está totalmente pronto para morar comigo a partir de hoje. Ele trouxe suas malas baratas e disse que agora podemos começar a nossa nova vida de casal juntos. Fiquei horrorizada ao perceber que o meu plano de diversão e caos se transformou na minha própria sentença de prisão perpétua. A exata arma de instabilidade que usei de propósito para arruinar a vida dele agora está trancada em um quarto minúsculo comigo para sempre. Não tenho como fugir dele, pois não tenho dinheiro para me mudar e nem amigos para me acolher neste momento. Ele entrou no meu estúdio sem pedir licença e começou a espalhar suas coisas pelo pouco espaço que me restava. Estou presa com o monstro que eu mesma criei para saciar o meu tédio residencial de luxo. O Juliano agora dita as regras da nossa miséria compartilhada com aquele olhar de loucura triunfante que me persegue pela casa. Ele liga a televisão velha no volume máximo e ri da minha cara de desespero enquanto limpo o chão do estúdio. Minha inteligência e minha capacidade de manipulação não têm mais efeito sobre um homem que já perdeu absolutamente tudo o que tinha. Sou a prisioneira do meu próprio jogo de provocação que saiu do controle da mestre de forma definitiva. A vida que construí com o André virou uma lembrança distante e dolorosa gravada na minha mente destruída. Agora estou sentada na beira de uma cama barata, olhando para o Juliano dormir e sentindo o peso do meu erro estético. Minha arrogância me trouxe para o fundo do poço, onde o caos é a única lei que governa os nossos dias cinzentos. Não há advogados ou maridos ricos vindo para me resgatar desse pesadelo doméstico claustrofóbico que eu mesma arquitetei. Sou forçada a aceitar a companhia daquele que destruí, dividindo o mesmo espaço apertado até que o tempo decida o nosso fim. O jogo acabou de forma trágica e a provocadora de caos foi finalmente trancada na sua própria armadilha mental.